Fala aí, galera do Ranking, beleza? Dólar deu uma certa caída nos últimos dias e aí o pessoal tá nos perguntando, né, para comentar esse assunto, porque quando o dólar subiu, a gente explicou os efeitos danosos na economia, de que o dólar ele gera inflação e a inflação corrói o poder de compra, o bem-estar de todo mundo, né? A gente sabe o monstro aí da inflação. Então, agora que o dólar deu uma cedida, é uma boa notícia, uma boa sinalizada. Vale a pena a gente tentar entender um pouco o que está por trás disso. Ó, pessoal, e não se esqueça, se você gosta desse conteúdo, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, que aí o YouTube consegue entregar esse conteúdo para mais pessoas e a gente consegue chegar e aumentar nosso alcance. Lembrando que em todo o país tem dois tipos de bens. Tem os bens comercializáveis, que é aqueles que dá para importar e exportar para outros países, e os bens não comercializáveis. Por exemplo, comercializável é televisor, geladeira, carro, petróleo, soja, etc. E o que não é comercializável? Corte de cabelo, estadia em hotel, né? Você não consegue exportar um corte de cabelo, né? Não vai vir um chinês aqui para cortar o cabelo em Recife para voltar para a China. Então é o não comercializável. E o dólar, ele impacta diretamente em tudo que é comercializável, porque tudo que é comercializável, o preço é dado mundialmente em dólar, é uma lei da economia. Se o dólar está subindo, esse é o maior fator de impacto na inflação de um país. No caso do Brasil, a gente tem muita inflação de custo em dólar, então esse é um tema que todo mundo deveria ficar de olho. Por que o dólar agora está recuando um pouco? Ele chegou no pico de 5,90 no auge da pandemia, agora está na faixa de 5,30 e pouco, ou seja, 8, 9% a menos, que é muita diferença. Imagina 8, 9% a menos nos seus preços de tudo que é exportável ou importável no Brasil. É muita coisa. Tem fatores aí macroeconômicos mundiais, que não tem nada a ver com o Brasil, mas tem também fatores políticos do Brasil, que é o ponto central aqui do ranking. A gente tenta entender um pouco como a política e a vida real, como o seu bolso é impactado diretamente pela política. Só para a gente não deixar de fora, os fatores macroeconômicos são basicamente dois. Em primeiro lugar, é importante notar que o juro nos Estados Unidos está muito baixo, entre 0 e 0,25%, quer dizer, quase zero que o governo americano paga para se financiar. Se você é um americano ou um europeu e você vai lá e põe dinheiro no governo americano, você vai receber no final do ano praticamente zero. E por que as pessoas emprestam? Elas emprestam porque elas confiam. Elas entendem que o governo americano é um governo sério, que honra suas contas, que não dá calote, que tem uma boa gestão financeira. Então lá o dinheiro está protegido. E por que elas não emprestam para a Argentina, sei lá, por exemplo, que paga juros de 40%? Elas não emprestam porque não confiam, porque sabem que é um governo vagabundo, de uma gangue de vagabundos que dá calote de tempos em tempos. Então a Argentina tem que pagar muito caro para se financiar e aí o dinheiro do país acaba indo tudo para juros. O Brasil está lá no meio do caminho, já foi uma taxa muito alta, né, na era PT e antes até, né, do FHC, etc., de 12, 13, 15% de juros ou mais. Hoje o juro no Brasil é muito baixo, mas deu uma subidinha com a última reunião do Copom, o governo aumentou um pouquinho, né, 0,75 a taxa de juro, e se você comparar entre Estados Unidos e Brasil, hoje no Brasil você acaba ganhando mais. Então o governo americano paga quase zero e agora sinalizou, o Banco Central americano sinalizou que não vai subir juros, e aí muitos investidores, caramba, deixa eu colocar um pouquinho em Brasil, porque o Brasil está pagando melhor. Aí o dinheiro entrou para cá, entrou dólares, o pessoal querendo comprar reais, querendo vender seus dólares para entrar, o câmbio desce devagarinho aqui. A balança comercial também ajudou, né? As exportações brasileiras têm sido fortes, de minério, de soja, etc. Então também sai muito produto, entra dólar, isso ajuda a fortalecer a moeda brasileira. Agora falando desses dois fatores internos, que é da política nacional, que impactam nisso. O orçamento federal, veio lá o Congresso, mandou um orçamento com um baita buraco, né? Do tipo, vamos gastar bastante e vamos arrecadar menos, vai ter buraco. Isso é muito ruim, isso é um sinal de irresponsabilidade. Que nem você no seu emprego, se você tiver um plano do mês que você ganha, sei lá, 4 mil e você fala que você vai gastar 5 mil, você vai ter que se endividar, você vai se complicar, isso não gera confiança. E aí o Poder Executivo, o Presidente da República, vetou alguns trechos do orçamento. Ele bloqueou, falou, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Isso foi um sinal forte para o mercado, né? Ele peitou o Congresso, foi bem visto pelo mercado no sentido de que, opa, peraí, a palhaçada aqui no Brasil talvez não é tão palhaçada assim, o Poder Executivo está comprometido em dar uma equilibrada no orçamento, então esse governo é um governo que tem mais chance de pagar suas contas, que não vai dar calote, que não vai gerar inflação, então talvez isso pode ajudar a trazer um pouco mais de dinheiro para cá. Foi o que aconteceu. E o segundo fator é a questão do maior alinhamento que a gente tem hoje, né, entre o Congresso e a Presidência da República, através de várias mensagens que o presidente do Congresso, Arthur Lira, tem mandado através do Twitter, né, seus recados, de que ele está super comprometido com a reforma tributária, toda hora mandando mensagem, eu estou acelerando aqui, acelerando ali, e acima de tudo com a reforma administrativa. Essa é a mais importante de todas, que a reforma tributária dá uma reorganizada nos impostos, mas ela não consegue baixar a carga, né? Porque se você tem um gasto gigante desse tamanho, não adianta você diminuir a arrecadação à força, vai só criar um rombo maior ainda. Então a reforma mais importante no Brasil é a administrativa, é aquela que ataca os privilégios.
os desperdícios, os marajás, os penduricários, super salários, super aposentadorias que nós, sociedade civil, temos que bancar. E essa também aumentou um pouco a chance e a esperança aí de sair alguma coisa. Claro que nunca é um mar de rosas, tem a CPI da pandemia rolando aí, isso é um ponto de dúvida, né? Não se sabe o quanto ela vai machucar o governo, quanto ela vai expor erros e problemas do governo federal, quanto dos estados e municípios, que pode eventualmente tumultuar o processo de aprovação de reformas. Mas a verdade é que nós estamos vivendo aí alguns dias de um pouco mais de calmaria, isso refletiu no câmbio cedendo um pouco, tendendo para um câmbio um pouco mais de equilíbrio, que era o certo no Brasil, né? Pela economia, pelos fundamentos, não era para o câmbio ter depreciado tanto, a gente está depreciado muito por fatores de instabilidade política e esses eventos dos últimos dias podem amenizar um pouco isso. Esperamos que isso tenha sido esclarecedor e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.